Dia. Vamos para o primeiro devocional da manhã de 2026. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Pai querido Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que ouvir a sua palavra que se encontra no versículo Josué 5:12. Que o Senhor esteja presente conosco nesse ano que inicia, nesse ano de 2026. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Vamos lá? A leitura do devocional Manhã e Noite do Spurgeon é Josué 5:12. Mas antes, para deixar o nosso devocional mais rico, eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Josué. O livro de Josué. Circunstâncias da escrita. O autor do livro de Josué não é identificado na Bíblia. Permanece anônimo. Se o próprio Josué não compôs o livro que leva seu nome, então pode-se dizer que é alguém que o conhecia bem, assim como seus atos registrou o trabalho. Há numerosas referências em todo o livro de Josué que sugerem uma finalização do livro após sua morte. Essas incluem a morte de Josué e as descrições de memoriais ou nomes que o autor diz que permanecem até o dia de hoje, que são os versículos capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 25, capítulo 7, versículo 26, capítulo 8, versículo 28 ao 29, capítulo 10, versículo 27, capítulo 13, versículo 13, capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 63, capítulo 16, versículo 10 e capítulo 22, versículo 17 e capítulo 27, 23, versículo 8. Os relatos do livro de Moisés ocorrem em um período imediatamente após a morte de Moisés. Essa é uma nova geração, não aquela que havia saído do Egito. A história de Josué ocorre quando a nação de Israel aparece pela primeira vez na terra a oeste do Rio Jordão, a terra que chamaria pelo nome do povo de Deus. 1 Reis 6:1 afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, 966 a.C. Em Juízes 11:26, Jefté disse que Israel estava vivendo nas regiões da Palestina por 300 anos. Jefté viveu por volta de 1100 a.C., e datando-se assim o fim da jornada no deserto e o começo da conquista em aproximadamente 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Assim como a liderança de Josué começa com a morte de Moisés, o livro de Josué continua e completa o livro de Deuteronômio. Deuteronômio serve como um meio pela qual a nova geração de israelitas renova seu pacto com Deus. O livro de Josué apresenta os meios pelas quais Deus cumpriu sua parte do pacto. Deus lhes deu vitória, mas cada vitória exigiu um passo de fé. A provisão de Deus para o povo como seu líder e guia serviu como testemunho para gerações posteriores sobre a liderança divina para com Israel, e a dádiva graciosa da terra mostrou-se como cumprimento fiel do pacto por parte do povo, resultou em bênção abundante. Estrutura. O livro de Josué devia ser visto como um tratado de concessão da terra semelhante aos tratados da suzerania do Antigo Oriente Próximo. O suzerano, representado pelo Deus de Israel, deu ao seu povo a terra que eles deveriam receber. Há três partes principais na estrutura de um tratado de concessão de terras. Primeiro, vem uma revisão histórica, a revisão da história e dos eventos que levaram à doação da terra. Isso ocorre no capítulo 1, juntamente com a discussão sobre o que trouxe Josué a este ponto. A morte de Moisés, o capítulo 2 ao 5 detalham a preparação para a aquisição da terra. E os capítulos 6 ao 12 descrevem as batalhas que foram travadas
como plano de fundo para o recebimento da terra. A segunda seção considera a atribuição dos territórios às tribos e às famílias de Israel. Os muitos nomes específicos de cidades mencionados nessa parte fornecem uma particularidade a Dávido que afirma que foi um autêntico cumprimento da promessa de Deus a seu povo. A terceira seção é uma renovação do pacto. Aqui as partes principais são estipulações do pacto que exigiam lealdade somente a Deus. Capítulo 24, versículo 14 e 15. E a resposta dessas pessoas em acordo com as suas exigências. Spurgeon em Josué. As promessas que Deus faz a Josué eram muito abrangentes e extremamente encorajadoras. Mas Josué não diz para si mesmo: essas promessas certamente se cumprirão, portanto ficarei aqui sentado e não farei nada. Como Deus decretou que a terra deveria ser conquistada, Josué deveria ser diligente para liderar o povo na batalha, e deveria usar a promessa como um estímulo para que se preparassem para a ação futura. Vamos sempre considerar as promessas graciosas do nosso Deus dessa forma. Somos continuamente exortados a manter no trabalho de Cristo, já que somos salvos para que pudéssemos servi-lo no poder do Espírito Santo, com nossa força, alma, com o nosso coração, força, alma e força. Então essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Samuel. Agora vamos ler o que Spurgeon escreveu sobre Josué 5,12, que está escrito: naquele ano comemoraram das dádivas da terra de Canaã. Os cansados andarilhos de Israel estavam espalhados e finalmente chegaram ao descanso prometido. Nada mais de tendas, serpentes venenosas, amalequitas raivosos e uivo selvagem. Haviam chegado à terra onde manava leite e mel e comeram do seu trigo. Talvez este ano, amado leitor, esse seja o seu caso ou o meu. A perspectiva é de alegria se a fé for exercida ativamente. Será um ano de puro prazer. Estar com Jesus no descanso reservado ao povo de Deus é, na verdade, uma esperança animadora. Esperamos esta glória tão cedo. É a felicidade dupla. Estremecem os incrédulos no Rio Jordão, que ainda se coloca entre nós e a boa terra. Mas temos a certeza que já vivenciamos mais males do que o pior que a morte pode nos causar. Vamos banir qualquer pensamento temeroso e nos regozijar com enorme alegria na perspectiva que este ano começaram a estar para sempre com o Senhor. Uma parte das hordas celestiais passará pela terra este ano para fazer o serviço do seu Senhor. Se isto ocorrer também conosco, não há motivo para esse texto de Ano Novo não ser verdadeiro. Nós, porém, que cremos, estaremos no descanso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele nos concede a antecipação da glória. No céu, os anjos estão em segurança e também estamos nos preservados em Cristo Jesus. Lá, eles triunfam sobre seus inimigos e nós triunfaremos também. Os espíritos celestes desfrutam a comunhão com o seu Senhor. Isto não nos é negado. Eles descansam em seu amor e nós temos perfeita paz nele. Eles cantam louvores e também é nosso privilégio louvá-lo. Este ano vamos recolher frutos celestiais em nosso solo terreno, onde a fé e a esperança transformam o deserto em jardim do Senhor. O homem comeu o alimento dos anjos no passado, e por que não agora? Ah, que graça é se alimentar de Jesus, então comer então comer o fruto da terra de Canaã este ano. Então essa é a leitura do devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós voltamos com o devocional da noite na Rede Vivinha no TikTok. Mas assim como essa live, tudo estará disponível no YouTube e eu divulgo nos stories. Então tenha um bom resto de dia e nos vemos às 8. Tchau, tchau.